a gente vê que o Canóbio, ele pode não ser o craque que a gente esperava, né? Mas ele pelo menos está correndo e está pagando o que ele foi investido. Porque ele corre, ele dá o sangue, ele dá a vida, ele não deixa de lutar. Mas ele é limitado. O Canóbio é limitado, assim como o Serna é. Não dá pra gente esperar que o Serna mantenha o nível do Arias, por exemplo, ou faça bons jogos sempre. Não vai fazer, galera. Então, o técnico ele tem que pegar soluções dentro do elenco. E a gente vê que todo mundo fala que o Lavega não presta. Aí quando o Lavega entrou contra o Vitória, sumiram com o cara arrebentou no jogo. Podia ter dado uma sequência pro moleque. É o caso do Riquelme também, né? Riquelme tá tendo uma sequência agora, mas se você não corrigir o posicionamento, Ivo, ele vai só ficar fazendo a mesma coisa de sempre. Tem que corrigir, ó, efetividade. Primeiro, efetividade. Ou você serve o adversário, ou você faz o cruzamento procurando um atacante. Então, assim, tem que ser uma coisa efetiva, não muito limitada ao pessoal. Você vê o Keno chegar na cara do gol e jogar a bola na arquibancada, gente. Nossa. Então, assim, são essas coisas que só o treinador pode corrigir. Se não for, a gente vai continuar tendo um gol aqui e outro ali. Tudo bem, mas eu não vejo como problema do treinador. Aí é um direito Isso não é o problema. Sabe por quê? Esse problema que a gente tem do ataque do Fluminense não é de hoje. Isso vem desde o ano passado. O maior problema do ataque do Fluminense... Eu falei que é depois do Diniz, né? Então, desde 24. É que aí contrata. Mas com o Diniz também não vinha fazendo gol. Não vinha fazendo gol. Não, peraí, mas a gente tá falando de efetividade dos atacantes. Então, mas não, quem contrata? Efetividade. Quem contrata? É só comparar. Quem contrata? Não, tudo bem. A culpa, galera, o treinador tem sim sua parcela de culpa, isso é um fato, só que quem contrata é o maior culpado, porque o que a gente pede, o que a gente está falando aqui, é conhecimento. A gente não é o gênio da internet, né? Como dizia o Renato. O que a gente está falando aqui, todo o tricolor sabe disso. Que desde o ano passado a gente precisava de um 9, a gente precisava de atacante que chegasse para chegar e fazer gols. O Canóbio, quando o Canóbio veio, eu gostei da contratação do Canóbio. Só que a gente já tinha o conhecimento, né, que o Canóbio não era um atacante de fazer gols. Graças a Deus, ele tá vivendo a fase mais artilheira dele na carreira. Só que é pouco ainda pra gente. Eu trouxe os números aqui, os números são assustadores, gente. Então, essa cobrança, eu discordo um pouquinho no Fita em relação a isso, Fita. Eu discordo um pouquinho sobre isso, porque essa cobrança que a gente tem que fazer não é só, né, pelo treinador que chegou agora. Vai fazer um mês agora de trabalho. Já fez um mês de trabalho agora, né? Essa semana. Já fez um mês. Cara, o maior culpado disso é a diretoria que contrata, no meu modo de ver, Fita. Não. Se a gente, o que a gente tá falando aqui, Márcio pode me corrigir, a gente tá falando de dentro de campo, efetividade de atacante. Agora, se a gente abrir o leque, a gente vai ver que começa no planejamento. Né? Mas agora o que tem lá? Você não vai poder contratar mais, que não tem mais janela de transferência. O que tem lá? O que tem lá, que você tem que fazer o quê? Exatamente. Por exemplo, o jogo contra o Ceará agora, não tem o Acosta. Por que não entrar com o Bernal Lescano? de reserva. Sim. Por que não entrar com o Lescano? É um jogo ótimo pra entrar com o Lescano, com o Lavega. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Falta 2 meses pra acabar o ano, né? 2 meses pra acabar o ano. Vocês têm esperança ainda de ver esses jogadores? É outra crítica que a gente tem que fazer aqui. O Fluminense não tem dinheiro. O Fluminense tem dinheiro, contrata mal. E outra, gasta-se dinheiro em jogadores que não são utilizados. Irmão, a gente gastou papo de 20 milhões, tem que ver esse número correto. Papo de 20 milhões no Lavega e no Lescano. Pagamos 29 milhões no Santos Moreno. Cara, olha as janelas de contratações do Fluminense desde o ano passado. Me diga 2 jogadores, 3 jogadores que deram certo no Fluminense nas últimas janelas de contratações. Você pode botar aí o Lúcio Acosta, que foi um achado do Fluminense, muito boa contratação. E o Canóbio. Canóbio, talvez, né? Com lampejos dele. O Serra, com lampejos dele, né? E são os outros jogadores de 24 pra cá que tiveram bom rendimento no ataque. O Fluminense não teve. O Fluminense contrata mal. Vive, como o Elias falava muito bem aqui na mesa, o Fluminense contrata a reserva por gratidão dos jogadores que foram campeão de 23. Parece que os jogadores que chegam no Fluminense hoje são pra ser reserva daqueles que foram campeões. E tá errado, irmão. Enquanto a gente ficar com esse discurso que a culpa é do treinador, no meu modo de ver, enquanto a gente ficar com essa desculpa que a culpa é do treinador, falta vontade pro time, que não sei o quê, a gente não está enxergando o principal erro do Fluminense. O principal erro do Fluminense é a diretoria que contrata mal. Mas fala-se muito em panela, né? Eu escuto a torcida do Fluminense falar muito em panela. Não teria uma panela dentro de campo também, entre os jogadores? Sim. O treinador tá chegando agora. Apesar de ter muito gringo no elenco do Fluminense, eu percebo que talvez isso, os líderes, a liderança do elenco, esteja prejudicando, talvez, até
Não sei. Pode ser, a gente não tá lá pra ver, não tá vendo treinamento. Sim. Mas entendeu? como ninguém Porque fala nada, a gente pode deduzir o que Com quiser. certeza, A gente exatamente. pode deduzir o que quiser. Mas assim, o que eu acho é isso, porque não tem explicação pro La Vega, pro Lescano, não jogarem nem um pouquinho. Esse jogo agora contra o Ceará era perfeito pra você. É um jogo, não é um jogo fora de casa, mas é um jogo puramente vencível. Dá pra vencer esse jogo. Aliás, é o jogo que a gente tem que ganhar, porque depois a sequência, como a gente vai falar aqui, tá na pauta, Tá na pauta, pedreira brabíssima. Então, cara, eu não vejo motivo por que não entrar com o Lescano ali. Aí vai ver logo por que não tá jogando. O cara jogar mal, não bota. Ele vai entrar com o Lima. Eu vou repetir, falta 2 meses pra acabar o ano. Eu não vejo mais esperança, tanto do futebol do Fluminense ser um futebol convincente, Fita, que isso é que a gente vai entrar nesse assunto também, como ter Lescano e Lavega no time. Fita, tem um superchat aí. E só rapidinho, Fita, antes de você ler o superchat, galera, lembrando aqui pra vocês que a gente tenta ler, mandar até um abraço pro família Lucas aqui, falou que chegou, quase perdeu o horário da melhor resenha do Fluminense. Tamo junto, irmão, nosso amigo lá da França, merece total respeito, que são 4 horas de diferença, irmão, tu tá aqui assistindo. França, legal. Obrigado, irmão. Cara, Fita, antes de você ler o superchat, só lembrar pra galera que a Live Pix, galera, tá ativa. É só você botar o seu telefone aí, mirar o QR Code aí, mandar um áudio aqui pra gente que a gente bota no ar também. A gente vai lendo à medida do possível aqui, galera, o comentário da maioria da galera. A gente não consegue ler todos, tá? Mas, Vitor, lê o superchat aí do nosso amigo aí. A gente tá falando aqui da inoperância dos atacantes. O nosso grande amigo Emerson fez um superchat aqui. Emerson, obrigado pelo superchat. Perguntando, mesa, vocês não acham, né, pelo valor pago, muito pouco ter um atacante que só marca e não ajuda na criação? Canóbio não dribla ninguém. O Canóbio não existe X. O nosso amigo Emerson, a gente sempre falou isso aqui. O Canóbio é um bom jogador, mas o valor que foi pago por ele não paga um Canóbio que a gente tanto quer, né? Que seja goleador, que seja criador de jogadas. Mas ele tem, pelo menos ele tem lutado, né? Pelo menos ele tem deixado o seu melhor dentro de campo, que não é o suficiente pro Fluminense, galera. Uma coisa que a gente fica aqui, o Márcio, o Ivo, depois vocês podem até me questionar. A gente fica aqui, mas o René fez uma boa atuação. Mas fulano, mano, todo respeito, não é suficiente para o Fluminense. É pouco para o tamanho do nosso Fluminense. A gente chegou onde chegou em 2023, criamos uma expectativa, dali a gente só subir, só ganhar com qualidade, ganhar com profissionalismo, ganhar com o jogador. Precisa contratar essa quantidade toda. Contratamos milhões de jogadores, jogamos milhões de reais fora, com contratações bagres. Eu acho que René não pode ser nível Fluminense. É um exemplo. O Freitas, cara, é esforçado. Talvez se ele pegasse o Muricy, que fez o Leandro Eusébio e o Digão jogar, se eu não me engano, e o Gum. Então, assim, talvez se pegasse um técnico que fizesse esses caras jogar, igual o Tele Santana fez com o Júnior Baiano. Fez com o Cafu também. Com o Cafu, né? Então, assim, a gente não tem mais esses técnicos. Então, assim, fica limitado, cara. Aí a gente fica achando que tá bom. Não tá bom, porque se pegar um cara brabo, mano, vai ser a Avenida René. Entendeu? Então, assim, o que a gente tem que criar é boas possibilidades dentro do elenco. E a gente viu aí que o Fidelis mostrou, né? Mostrou no pouquinho que ele jogou, mostrou boas possibilidades. Direita, pô. Não, eu sei, eu tô falando criar coisas dentro do elenco pra te dar alternativas. É isso que o Fluminense precisa. Não vai contratar mais ninguém. É o que tá aí, né, Márcio? É o que tá aí. É o que tá aí. Então a gente tem que criar meios, entendeu? Então, assim, não dá pra exigir uma mudança agora, mas o que dá pra exigir é que numa próxima situação o Fluminense contrate melhor. Porque senão a gente vai ficar indo pro Maracanã passando raiva. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Mazinho Charpi, tá falando tamo junto, galera, boa noite, Zona Oeste na área, tamo junto, irmão. O Maurício Monteiro tá falando aqui que o Lavega não pode ser pior do que o Keno o Lescano é tão pior do que o Lima, não tem nexo isso que ele tá falando aqui, concordo contigo também. É tirar gente de burro, cara. Olá, galera, quem fala aqui é o Cícero Melo, repórter da ESPN e dos canais Disney. Tô passando aqui para fazer um convite. Assistam aí o podcast Resenha, eu participei, adorei o papo, adorei a conversa e você vai curtir aí 2, 3 vezes por semana o Resenha. Tamo juntos, galera. Grande abraço.